Eu nunca pensei que chegaria ao ponto de escrever algo assim num grupo de confissões, mas já não consigo mais carregar sozinha esse peso. Talvez escrever me alivie um pouco, ou talvez apenas aumente a vergonha que sinto. Mas neste momento, o silêncio está me sufocando. Meu nome é Adriele, tenho 27 anos, sou cabeleireira aqui em Araruama, no Rio de Janeiro. Sempre fui conhecida como a ruiva do bairro, aquela que está sempre com um sorriso no rosto para atender as clientes, a mulher que gosta de conversar, ouvir histórias e dar conselhos. Por fora, muita gente pensa que tem uma vida tranquila, estável, sem grandes problemas. Mas por dentro, a verdade é que eu estou destruída. Estou grávida de 8 meses. Uma gestação que deveria ser o momento mais feliz da minha vida se transformou na minha maior angústia. Eu sinto meu bebê se mexendo, sinto o amor crescendo dentro de mim, e ao mesmo tempo, uma culpa imensa, que me consome dia e noite. A verdade é que eu não sei quem é o pai do meu filho. E só de escrever isso, minhas mãos tremem. Eu tenho vontade de apagar, de fingir que não é verdade, mas eu sei que é. Meu marido, o Wagner, é um homem maravilhoso em muitos sentidos. Ele tem 32 anos, é moreno, sério, trabalha como caixa de banco. Não é de muitos amigos, não gosta de sair para festas, sempre foi mais reservado. Casamos há pouco mais de 2 anos, e desde o começo ele dizia que o maior sonho da vida dele era ser pai. E eu? Eu joguei tudo isso para o alto no ano passado. Em um momento de fraqueza, me deixei levar por alguém que não devia, o Jonathan, irmão do meu marido. O meu cunhado. Hoje, com a barriga enorme e o coração em pedaços, eu olho para o espelho e não me reconheço. Como eu pude chegar a esse ponto? Como eu pude trair a confiança de quem mais me ama? Como eu vou conseguir encarar o futuro quando essa criança nascer? Eu tenho medo. Medo de descobrir a verdade, medo de perder meu marido, medo de destruir 2 famílias de uma vez só. E a cada chute do bebê, eu me pergunto, ele é filho do meu marido ou do meu cunhado? Esse é o peso que eu carrego. E essa é apenas a primeira parte da minha confissão. Quando conheci o Wagner, eu ainda era uma menina tentando se encontrar. Trabalhava em um pequeno salão de beleza no centro de Araruama, fazendo unhas e ajudando nas escovas, sonhando em um dia abrir meu próprio espaço. Ele já era caixa de banco, um homem muito sério, sempre de postura firme, daqueles que não falam muito, mas que transmitem segurança só de estar perto. Nos aproximamos quase sem querer. Eu ia ao banco resolver coisas do salão e ele sempre me atendia. No começo era apenas simpatia, mas aos poucos a gente foi criando uma ligação. Ele me passava confiança, uma sensação de porto seguro. E eu, que sempre fui cheia de energia, falante e cercada de gente, acabei me encantando por aquele jeito calmo e reservado. Namoramos por pouco mais de 1 ano antes de casar. Lembro do brilho nos olhos dele no dia do casamento. Wagner nunca foi de muitas palavras, mas naquele momento eu sabia que ele estava feliz, que ele acreditava de verdade em nós dois. E eu também acreditava. No primeiro ano, tudo parecia perfeito. A vida de casados era tranquila, ele cuidava de mim, sempre se mostrava atencioso e responsável. Ele queria construir uma família, planejava cada detalhe do nosso futuro, falava sobre comprar uma casa maior, juntar dinheiro, ter filhos. Só que, com o tempo, a rotina foi nos engolindo. Wagner é um homem caseiro. Não gosta de sair, não gosta de festas, não gosta de barulho. Para ele, a felicidade está em ficar em casa, assistir televisão, descansar depois do trabalho. Eu, ao contrário, sempre fui mais agitada, gosto de conversar, de dançar, de estar em meio às pessoas. E foi aí que eu comecei a sentir um vazio. Eu me sentia presa numa rotina que não combinava comigo. Acordava, trabalhava no salão, chegava em casa, jantava com ele e íamos dormir. Todos os dias iguais. Ele parecia satisfeito, mas eu me sentia cada vez mais sufocada. Eu tentava conversar com ele sobre sair, sobre viajar, sobre aproveitar um pouco mais a vida, mas ele sempre dava uma desculpa: cansaço, economia de dinheiro, ou simplesmente dizia que não via graça. Com o tempo, parei de insistir. E aí nasceu dentro de mim um sentimento perigoso: a frustração. Não é que eu não amasse o Wagner. Eu o amava. Mas eu comecei a sentir que algo em mim estava morrendo. Que aquela mulher viva, sorridente, que adorava se divertir, estava sendo engolida por uma rotina que não tinha cor. E foi nesse exato momento de fragilidade, de insatisfação silenciosa, que Jonathan entrou de uma forma diferente na minha vida. Se o Wagner sempre foi o retrato da seriedade e da calma, o Jonathan era exatamente o contrário. Ele é o irmão mais novo do meu marido, tem 29 anos,
trabalha como produtor de festas e eventos aqui em Araruama e arredores. Sempre cercado de amigos, animado, brincalhão, aquele tipo de pessoa que chega num ambiente e muda a energia só de abrir a boca. Enquanto Wagner preferia ficar em casa, Jonathan vivia nas ruas, organizando shows, festas, encontros, rodeado de música, risadas e barulho. Era o tipo de vida que eu secretamente invejava. Eu já conhecia Jonathan, claro, desde antes de casar. Mas até então ele era apenas o cunhado divertido, o oposto do meu marido, aquele que nas reuniões de família fazia piadas, que contava histórias engraçadas, que quebrava o gelo. E, talvez por essa diferença tão gritante, Wagner e Jonathan nunca foram muito próximos. Apesar de serem irmãos, eram quase como estranhos que dividiam a mesma origem. No ano passado, em meio ao meu cansaço da rotina e à frustração com o jeito fechado do Wagner, o Jonathan começou a se aproximar mais de mim. No começo, era coisa boba, me mandava mensagem perguntando como estava, aparecia no salão só para conversar, falava de algum evento que estava organizando. Eu, carente da atenção que não recebia em casa, comecei a achar aquilo reconfortante. Ele me fazia rir, me lembrava de quem eu era antes de me perder dentro da rotina pesada. Cada palavra, cada convite, cada brincadeira parecia um respiro depois de tanto sufoco. Um dia, ele me convidou para ir a uma festa que estava produzindo. Eu hesitei, claro. Estava casada, e Wagner nunca aprovaria. Mas Jonathan insistiu, disse que eu precisava me divertir, que não havia nada demais em dar uma escapada só para dançar e relaxar. Eu aceitei. Lembro da sensação daquela noite como se fosse ontem. As luzes, a música, a alegria das pessoas. E Jonathan do meu lado, me guiando, me fazendo rir, me dando atenção. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti viva. Eu me senti vista. A partir dali, outros convites surgiram. Uma festa aqui, outra ali. Sempre com a desculpa de que era só diversão, só distração. Eu sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas o vazio dentro de mim gritava mais alto. E, aos poucos, comecei a perceber que aquela aproximação estava saindo do limite do que era aceitável. Os olhares demorados, as conversas mais íntimas, a química que eu fingia não notar, tudo apontava para algo que eu tentava negar. Até que, numa noite em especial, o limite foi ultrapassado. Até hoje eu me pergunto em que momento exatamente eu perdi o controle. Se foi quando aceitei o primeiro convite, se foi quando deixei Jonathan me olhar daquele jeito que não era mais de cunhado, ou se foi quando eu, já ciente do perigo, escolhi não recuar. Aquela noite foi o ponto sem volta. Jonathan estava organizando uma festa de médio porte em um sítio próximo de Araruama. Ele me chamou para ir, disse que eu precisava sair um pouco, relaxar. Eu inventei uma desculpa para o Wagner, dizendo que uma amiga tinha me chamado para comemorar o aniversário. Ele, como sempre, não questionou muito. Apenas fez aquele silêncio frio de quem não aprova, mas também não confronta. A festa estava lotada. Música alta, luzes coloridas, todo mundo dançando, rindo, bebendo. Eu me senti como se tivesse voltado no tempo, como se de repente estivesse redescobrindo a parte de mim que estava apagada havia meses. Jonathan me acompanhava por todos os lados. Trazia bebida, apresentava pessoas, me puxava para dançar. E foi dançando que eu percebi, estávamos próximos demais. Meu coração acelerava, não pela música, mas pela forma como ele segurava minha cintura, como os olhos dele me atravessavam no meio daquela multidão. Eu não devia. Eu sabia que não devia. Mas não consegui me afastar. Quando a festa já estava terminando, ele me ofereceu uma carona. O caminho de volta parecia carregado de uma tensão que nenhum dos dois ousava quebrar. Até que, de repente, ao parar o carro em frente ao salão onde eu trabalhava, ele simplesmente colocou a mão sobre a minha. Foi como se o mundo tivesse parado. Eu deveria ter tirado a mão, deveria ter dito que não, que éramos cunhados, que eu era casada. Mas eu fiquei ali, sentindo o calor daquela pele que me incendiava de dentro para fora. Não lembro ao certo quem tomou a iniciativa. Só lembro dos beijos acontecendo rápido demais, urgentes, cheios de uma fome que não fazia sentido. Entramos no salão vazio, e ali, no lugar que sempre foi meu espaço de trabalho, aconteceu o que não deveria ter acontecido. Foi rápido, intenso, proibido. No minuto seguinte, o peso da realidade caiu sobre mim como uma avalanche. Eu estava traindo Wagner, o homem que acreditava em mim, que depositava todos os seus sonhos no nosso casamento. E o pior, eu estava fazendo isso com o irmão dele. Quando acabou, o silêncio entre mim e Jonathan foi quase insuportável. Eu me vesti rápido, sem olhar muito para ele,
com o coração martelando de culpa. Pedi, implorei para que aquilo ficasse em segredo, que nunca mais se repetisse. Ele concordou, mas o jeito que me olhou deixava claro. Uma parte de nós tinha cruzado um limite que não dava mais para apagar. Naquela noite, cheguei em casa e encontrei Wagner dormindo. Ele parecia tão calmo, tão seguro, tão inocente, e eu me senti a pior pessoa do mundo. Deitei ao lado dele, com o cheiro da traição ainda grudado em mim, e chorei em silêncio até pegar no sono. Eu queria acreditar que aquilo seria apenas um deslize, um erro isolado. Mas a verdade é que nada mais seria igual depois daquela noite. Depois daquela noite no salão, jurei a mim mesma que nunca mais repetiria o erro. E de fato, nunca mais aconteceu nada entre mim e Jonathan. Mas o estrago já estava feito. O segredo passou a morar comigo, se escondendo atrás de cada sorriso, de cada conversa, de cada silêncio dentro de casa. Com o tempo, voltei para a rotina com Wagner, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Ele continuava sendo o mesmo homem de sempre, sério, dedicado ao trabalho, responsável, sonhando em ser pai. Eu tentava me convencer de que ainda poderia salvar nosso casamento, de que aquilo tinha sido apenas um deslize que poderia enterrar no passado. Mas então, alguns meses depois, descobri que estava grávida. A notícia caiu sobre mim como uma bomba. Quando vi o resultado positivo, minhas pernas tremeram, meu coração disparou e eu tive vontade de gritar. Era o sonho do Wagner se realizando, mas para mim, era também o início do meu maior pesadelo. Eu não tinha como saber quem era o pai. O tempo batia exatamente na linha entre meu marido e o meu cunhado. E essa dúvida começou a me destruir por dentro. Quando contei para o Wagner, ele chorou. Pela primeira vez, vi aquele homem fechado se emocionar de verdade. Ele me abraçou, me encheu de carinho, dizia que o nosso filho seria a razão da nossa vida. Eu sorri, mas por dentro eu me sentia um monstro. E como se a culpa não fosse suficiente, Jonathan também ficou sabendo da gravidez. No início, ele não disse nada, apenas me olhava de um jeito estranho nas reuniões de família. Até que, um dia, me chamou para conversar a sós. Adriele, esse filho pode ser meu? Ele perguntou, direto, sem rodeios. Minha garganta secou. Eu não consegui responder. O silêncio foi a minha confissão. A partir daí, Jonathan começou a me pressionar. Não de forma agressiva, mas com perguntas constantes, com aquele olhar que queimava, com a cobrança velada de que ele tinha o direito de saber. Ele dizia que não queria roubar nada do irmão, mas que precisava da verdade. E eu? Eu não tinha essa verdade para dar. Só tinha dúvidas, medo e vergonha. Com o avanço da gravidez, a pressão só aumentou. Eu me sentia sufocada. De um lado, o Wagner cuidando de mim, realizando seu sonho de ser pai, planejando cada detalhe do enxoval, falando de nomes, de futuro. Do outro, o Jonathan, com a sombra da dúvida pairando sobre cada palavra que trocávamos. Comecei a me sentir cada vez mais deprimida. O que deveria ser um período de felicidade se transformou num fardo insuportável. Eu acordava de madrugada, olhava para minha barriga e chorava. Eu queria amar aquele bebê sem reservas, mas o medo de que ele fosse fruto da traição me cortava por dentro. Hoje, com 8 meses de gestação, sinto que estou chegando ao meu limite. Cada chute, cada movimento dentro de mim, me lembra não apenas de vida, mas também de culpa. E, por mais que eu tente, não consigo encontrar uma saída que não envolva dor. Agora, aqui estou eu, com 8 meses de barriga, escrevendo isso como quem despeja o coração em um papel, ou melhor, em um post que talvez ninguém jamais leia completamente. Mas preciso colocar para fora tudo o que carrego, antes que eu enlouqueça. Eu olho para o Wagner todos os dias e sinto um amor genuíno por ele. Ele é bom, leal, sonhador. Ele me ama de uma forma que eu nunca pensei ser possível, e jamais poderia imaginar magoá-lo dessa forma. Cada sorriso dele me corta o peito porque eu sei que a verdade, essa verdade devastadora, pode destruir tudo. E ao mesmo tempo, penso em Jonathan. Aquele que despertou algo dentro de mim no momento em que eu me sentia perdida, que me fez sentir viva de novo, mesmo que por algumas horas. Aquele que agora me encara com perguntas silenciosas, com olhos que esperam uma resposta que eu não posso dar. Não sei o que fazer se descobrir que o bebê não é do meu marido. Não sei como olhar para o meu filho, para o Wagner, para Jonathan. Não sei se consigo guardar a mentira dentro de mim por mais tempo. E, honestamente, tenho medo de que a gravidez, a pressão e a culpa me destruam antes mesmo de o bebê nascer. Às vezes penso em contar tudo, em derrubar a máscara e expor minha falha. Mas e depois? O que restaria do meu casamento?
Como Wagner olharia para mim depois de saber que seu próprio irmão poderia ser o pai da criança que ele sonhava tanto em ter? E o que restaria do Jonathan, que eu sei que também carrega sua própria culpa e desejo de justiça? Não sei. Não sei como vou sobreviver a isso. Não sei como vou lidar com o bebê se descobrir que ele não é do meu marido. Não sei se tenho coragem de enfrentar a verdade, seja qual for o resultado. Só sei que estou perdida. Que cada dia que passa a dúvida me corrói. Que cada chute que sinto me lembra do que eu fiz e do que ainda não sei. Que carregar esse segredo é mais pesado do que qualquer coisa que eu já enfrentei na vida. E então eu escrevo aqui, porque se eu não confessar a alguém, se não jogar para fora pelo menos um pouco da minha dor, talvez eu realmente enlouqueça. Talvez este post nunca seja lido, mas, de alguma forma, colocar em palavras o que sinto é o único alívio que consigo encontrar neste momento. Eu sou Adriele, estou grávida de 8 meses, e não sei quem é o pai do meu bebê. E agora, não sei o que fazer.